Aqui queremos a H. A linha H pode ser importante para uma função que vocês vão ter aí no projeto. Uma função tem uma imagem, posso mostrar até para esta função onde eu tenho uma imagem. Vou ter que criar uma nova imagem com outra dimensão e vou ter que copiar apenas o que tiver aqui dentro de um determinado círculo. Okay? Tudo o que tiver dentro desse círculo deve ser copiado da imagem original, tudo o que tiver fora deve ser pintado de branco, como estão a ver aqui. Okay? Quando lerem o enunciado, eu não sei se isto vai estar muito intuitivo ou não no enunciado, mas a ideia é que deve existir aqui um tal crop. A ideia do crop é ser uma imagem mais pequena, okay, do que a imagem original. E se vocês virem esta imagem que aparece aqui, tem de medidas de largura e de altura o dobro do raio, ou seja, o diâmetro do meu círculo. Tá? Por isso, o que devem fazer aqui é esta função provavelmente precisa receber um raio, devem criar uma nova imagem com o dobro desse raio e copiar para lá toda a informação que estiver dentro do tal raio do círculo. Okay? Pronto. Esta função é relativamente semelhante, não é exatamente igual, mas dá-vos aqui uma boa base para onde vocês podem pegar. E o que se pretende aqui é pintar um círculo de pontos aleatórios numa imagem dada. Dados o centro do círculo, ou seja, exatamente o x e o y correspondentes ao ponto central deste círculo, e o raio do círculo. Okay? Neste exemplo, vou pintar um círculo com centro no ponto 50, 100 e raio 20, numa imagem preta de dimensões 100 por 200. Por isso, como ele aqui nos diz que nós vamos receber uma imagem e queremos pintar o círculo nessa imagem, isto parece muito mais um procedimento do que uma função, ok? Porque eu, no fundo, vou querer manipular ou desenhar o círculo sobre a imagem que eu estou a receber. Eu não quero criar uma nova imagem, tal como queremos fazer no projeto. No projeto, isto é ao contrário. No projeto, eu quero criar uma nova imagem com outra dimensão, por isso aqui, à partida, vou precisar. Isto não deve ser um procedimento. No entanto, aqui neste exercício, eu quero desenhar o círculo numa imagem que já estou a receber e por isso quero alterar a minha imagem. E por isso, neste caso, eu vou usar um static void, vou-lhe chamar, sei lá, draw square, draw circle. E aqui vamos receber a nossa binary image, img. Vamos receber o centro do círculo, ou seja, um int xcenter. Vamos receber um int ycenter. E aqui vamos receber o int raio. Okay? Agora, o que é que eu quero fazer aqui? Primeiro, como isto é um void, eu não quero criar uma nova imagem, porque o meu objetivo é alterar ou manipular de alguma maneira a imagem que eu estou a receber. E por isso, o que vamos ter que fazer é percorrer toda a nossa imagem e perguntar para cada pixel da imagem, olha, qual é a tua distância ao centro do círculo? Okay? Por isso, este vai ser o primeiro passo que nós vamos fazer aqui. Garantir que percorremos a nossa imagem por completo, int x igual a 0, enquanto o nosso x for menor do que img.getWidth, ponto e vírgula, x mais mais. Para cada valor de x eu quero percorrer todos os meus y, por isso int y igual a 0, enquanto o y for menor do que img.getHeight, ponto e vírgula, y mais mais. Ok, e neste momento eu consigo aceder a todas as posições ou a todos os pixels da minha imagem. Agora, o que é que temos que fazer? Para cada valor de xy, atribuído aqui pelos meus fores, eu tenho que calcular qual é a distância, ou seja, se o meu rato fosse o tal ponto que eu estou a ver, o cursor do meu rato, eu quero calcular a distância entre o sítio onde está o cursor do meu rato e o centro do círculo. É agora o próximo passo que queremos fazer. Então, e como é que calculamos uma distância entre dois pontos? Se não soubermos, o nosso amigo Google diz-nos... Temos que usar a fórmula. Exatamente. É igual a raiz quadrada. Exatamente. x1 menos x0 ao quadrado, mais x. Ou seja, esta fórmula que aqui está... Ou seja, queremos calcular aqui a diferença dos x, tanto o x-center com este x do nosso for, ao quadrado, mais a diferença deste y com o y-center ao quadrado, somamos os dois componentes e
aplicamos a raiz quadrada sobre isto tudo. Ou seja, não estamos aqui a inventar a roda, estamos simplesmente a implementar a fórmula que nos permite calcular uma distância entre dois pontos. Como esta distância à partida pode ser um double, vou colocar aqui distância. E aqui vou recorrer novamente ao uso de algumas funções da classe mat. Porquê? Porque quero calcular aqui coisas ao quadrado, quero calcular aqui raízes quadradas e nada melhor do que a classe mat para fazer isso. Por isso, se calhar vou dividir este processo para isto não ficar aqui, se calhar muito esquisito. Vamos pôr aqui double. Vai tudo aqui. Mat.sqrt. O método que nos faz a raiz quadrada é o sqrt, square root, ok? E vai fazer a raiz quadrada de qualquer coisa que eu coloque aqui dentro. E agora, dentro desta raiz quadrada que vocês estão a ver, eu quero pôr estes quadrados. Existe também um método na classe mat, que é o POW, onde eu especifico qual é a base e qual é o expoente. Ou seja, neste caso, se eu tivesse isto, isto seria mat pau de 3 ao quadrado. Ou seja, estava-lhe a perguntar qual é o valor de 3 ao quadrado. Ou seja, aqui indica a base, aqui indica qual é o expoente que quero calcular. Por essa mesma lógica, sabemos que queremos pôr aqui a diferença entre o x ao quadrado, por isso o nosso expoente vai ser o 2. E aqui, em vez de pormos um número, vamos calcular a diferença entre o x-center menos o nosso x. É completamente indiferente se colocamos o x à esquerda e o x-center à direita, porque no final, mesmo que isto dê negativo, vamos pôr a conta ao quadrado. Exatamente. E vai-nos tornar esse valor positivo. Ok, com isto, temos aqui já a raiz quadrada da diferença do x. Queremos agora somar-lhe o quadrado das diferenças dos y. Ok, por isso vamos substituir isto aqui por y-center e por y. E neste momento temos exatamente o que a fórmula nos diz. Okay? Com isto, o que é que eu sei? Eu tendo esta distância, olha lá, eu neste momento já consigo determinar o quão distante o sítio onde está o meu rato está do centro do meu círculo. E agora, quando é que eu quero considerar se vou pintar o pixel de branco ou não? Só quando esta distância for o quê em relação ao meu raio? Menor ou igual? Exatamente. Okay? Então é por aí que temos que ir. Ou seja, se a minha distância for menor ou igual do que o valor do meu raio, então eu quero considerar pintar esse pixel de branco. Okay? Novamente, podia fazer isto aqui num único if com uma conjunção. Vou fazer em ifs separados para ficar mais legível. A primeira coisa que fazemos, então, sabemos que sempre que entrarmos dentro deste if é porque esta posição XY que estamos a analisar é uma posição XY que há de estar aqui, há de ser menor ou igual do que o valor do nosso raio, ou seja, há de estar dentro do nosso círculo. E por isso, neste momento, queremos considerar se vamos pintar o pixel de branco ou de preto. Aqui vamos usar exatamente a mesma lógica que foi usada lá naqueles exercícios iniciais, para percebermos se queremos pintar um determinado pixel de branco ou preto, ou seja, dar 50% de probabilidade se um determinado pixel vai ser pintado ou não. E por isso, vamos chegar aqui e fazer se caso o mat.random me devolva, isto devolve-me um valor entre 0.0 e 0.9999, por isso aqui vou usar o 0.5 como referência e dizer, caso o valor aleatório que me é gerado seja inferior a 0.5, então eu quero pintar esse pixel de branco. Para pintarmos o pixel de branco, temos que nos referir à imagem e chamar o ponto setWhite. Como o objetivo é pintar apenas pintar um círculo de pontos aleatórios numa imagem. Ok, ele não nos diz se devemos só pintar os pontos a branco ou se devemos também pintá-los a preto. Lá está, se eu assumir que esta é a imagem do exemplo, não tenho que me preocupar com os pixels a preto. Mas pronto, vamos assumir que é assim, tá? Professor, porquê que pôs ali o 0,5? Ok, eu aqui, se eu não puser, eu vou-te mostrar também. Deixa eu ver. Aqui, static void, draw circle, test.
Binary image img igual a new binary image por 300 por 300. E aqui vamos chamar o draw circle, onde lhe passamos a imagem. Vou dizer que o centro é o 100.150 150 e de raio podemos variar aqui. Temos 150 para um lado, 150 para o outro. Vamos pôr aqui 100. Ok, já estou a explicar o que é isto, ok? Já respondo aqui à tua questão. Ok, é preciso breakpoints, é preciso vermos o plano de NJ, senão não vemos nada. Ok, Ctrl R nisto. Criamos a imagem com 300 por 300 e manda desenhar o círculo no centro da imagem. Okay? Ou seja, no fundo, este mat.random o que está aqui a fazer é garantir que para cada... Ou seja, se eu cheguei aqui dentro deste if, eu sei que estou num pixel que há de estar aqui dentro do meu círculo. Ok? Ou na sua fronteira, digamos assim. E por isso, como eu não quero pintar o meu círculo todo de branco, eu quero ter aqui uma componente aleatória e questionar para cada pixel que está lá dentro se será que eu quero pintar de branco ou não. E é esta componente aleatória que me vai dizer se sim ou não. Okay? Se eu não tivesse este if, eu estava a dizer que para todos os pontos que estivessem dentro do meu círculo eram pintados de branco. Posso-te mostrar. No entanto, com este if estamos a adicionar aqui uma componente aleatória onde dizemos que não queremos pintar tudo, queremos pintar apenas alguns destes pontos. Tá? Então, Isso significa que todos os pontos que estão dentro do círculo, ponto sim, ponto não, porque será mais ou menos 50%, ficarão um ponto será preto, outro será branco, ou não? Sim, varia mais do que, ou seja, não é necessariamente preto, branco, preto, branco, preto, branco, mas... Ok, não é linear. Exatamente. Ou seja, no fundo o que estamos a garantir é que no final, se contássemos aqui todos os pontos, todos os pixels brancos e pretos, deve estar ali uma coisa ela por ela. Não ela por ela, equilibrado, sim. Tá? Pronto. Ou seja, neste momento, se eu puser o if em comentário, já estou a dizer que quero pintar todos os pixels que estiverem dentro do meu círculo de branco. Okay. E é exatamente o que obtemos se comentarmos o if.